Diz assim a palavra do Senhor, verso 35. Estai preparados e acendei as vossas candeias. Sede semelhantes aos que esperam seu Senhor quando volta da festa do casamento, para que quando vier bater, logo lhe abram a porta. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas. Em verdade vos digo que se preparará e os fará assentar-se à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer venha no começo da noite, quer no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados, se assim os encontrar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa souber a que hora o ladrão virá, ele vigiará e não deixará entrar em casa. Estai vós também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperais. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? O Senhor respondeu: qual é o administrador fiel e prudente, que o Senhor encarregará de seus servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no coração: o meu senhor demora voltar, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e beber e a embriagar-se, virá o senhor desse servo num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o despedaçará. Ele dará o destino dos infiéis. O servo que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Nós vamos falar nesta noite sobre o tema Vivendo em Vigilância. E eu reconheço que é um problema hoje falar sobre vigilância, porque nós estamos numa época que tem uma visão de mundo secularizada. É um modo de enxergar a vida em que se coloca Deus ausente. As pessoas não querem considerar Deus nos seus projetos, nos seus pensamentos, na sua forma de viver. E a sociedade é uma sociedade secularizada. Em certa medida, até a igreja se tornou secularizada. Apesar de muitos evangélicos frequentarem templos, cultos, retiros, o seu modo de viver e o seu modo de pensar, a sua cosmovisão, ela é essencialmente secularizada. E nós temos, irmãos, um contraponto muito grande nas Escrituras, porque o Evangelho é de tal natureza em seu chamado a nós, que ele nos convoca a vivermos uma vida neste presente século, mas da perspectiva do século futuro. Considerando os valores, o reino de Deus, novos céus e nova terra que nos aguardam, são estes valores que devem determinar o presente, a ética, a conduta, a moral dos cristãos, dos verdadeiros cristãos. E eu quero lembrar os irmãos, até porque é bem recente, nós tivemos alguns acontecimentos nos últimos anos que, de certa forma, levou as pessoas a falarem sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus. Eu me refiro aqui à pandemia. Foi uma situação atípica, todo mundo trancafiado, todo mundo com medo de morrer, igrejas fechando, parentes não podendo ver seus entes queridos que faleceram. Então foi uma pane geral, algumas pessoas adoeceram, não só corporalmente, mas espiritualmente também. E este ponto levou muitos evangélicos a se questionarem: será que nós já não estamos na iminência da volta de Cristo? Porque você passa por uma crise em escala mundial, de tal modo que até as igrejas foram envolvidas e abaladas, não seria a nossa última hora? Além da pandemia, nós tivemos outro elemento, meus irmãos, que também conduziu os evangélicos a refletirem sobre o fim dos tempos, que foi aquela sequência de terremotos. Grandes tragédias, uma após a outra, e aí os irmãos juntaram esses terremotos com a pandemia, então, e disseram: agora vai, agora é o fim.
porque dois fenômenos em escala mundial e se acentuando, então, muito provavelmente nós estamos na última hora. E a gente tem, além da pandemia, dos terremotos, uma guerra recente, que reacende o pensamento escatológico, o pensamento sobre as últimas coisas. Nós não estaríamos já, não só no fim, mas no fim do fim, como alguns usam a expressão, só que nós já não estamos na última reta, não há mais curvas a se fazer, nós estamos na última reta para chegar na linha de chegada, para atingirmos ali o nosso alvo tão esperado. Irmãos, todos esses elementos, eles devem sim convocar o nosso coração a uma reflexão. Nosso trabalho, nossos projetos humanos são absolutamente nada comparado às coisas que virão. E isso não sou eu que afirmo, é a Escritura que afirma. E a gente tem, meus irmãos, diante desses quadros recentes que nos desafiaram a refletir sobre o fim dos tempos, nós temos que nos fazer a seguinte pergunta: todos esses fenômenos estão impactando positivamente a nossa vigilância? Será que a gente está conseguindo ter ouvido e coração para receber esse recado do mundo? Este recado, através da pandemia, das guerras, dos terremotos, do avanço dos falsos profetas, do esfriamento da fé de muitas pessoas, da apostasia. Será que a gente está tendo discernimento e um ouvido atento para ouvir esse recado? E tornar todos esses fatos como alertas e blocos no edifício que é a nossa vida cristã, que é a nossa vigilância? A gente está conseguindo absorver positivamente esse contexto tenebroso, um mundo que definha, uma igreja que tem a sua chama cada dia que passa mais apagada por causa do seu namoro, do seu romance com o mundo. Será que a gente está conseguindo alertar o nosso coração com estas notícias, com esses acontecimentos? O recado de Deus para nós, meus irmãos, é muito claro. Ele usou diversas figuras para falar sobre a proximidade do fim. E nessa noite, ele vai mencionar 3 figuras no meio desta parábola para nos dar um alerta profundo sobre uma vida em vigilância. Ele vai falar sobre servos que aguardam o seu Senhor, que está numa festa de casamento. No segundo momento, Jesus vai falar de um dono de uma casa que está vigilante para que ele não seja assaltado por algum ladrão. A terceira figura é a de um administrador, que tem ali sob sua responsabilidade algumas coisas, mas ele também espera alguém chegar, que é o seu Senhor. Em todas essas 3 histórias, nessas 3 figuras, alguém precisa aguardar vigilantemente. Nas 3 histórias, tem um Senhor que vai retornar e o dia e a hora do seu retorno são indefinidos. Nas 3 histórias, nós temos uma pessoa inferior esperando alguém que lhe é superior e ao qual ela prestará contas. Jesus está dando o mesmo recado nas 3 histórias, através de figuras diferentes, de cenas e construções diferentes, mas a notícia dele, o recado é um só. E nós vamos aqui, meus irmãos, analisar essas 3 grandes características da vigilância cristã. Nós temos aqui em primeiro lugar, eu quero que os irmãos observem o verso 35, nós entendemos a partir deste versículo que o primeiro grande aspecto é a expectativa de recompensa. Nós costumamos pensar em vigilância cristã como, sabe, angústia, temor, a gente tem que estar atento porque... E aí vem a Escritura e fala assim, vigilância, ela tem a ver também com recompensa. Vigilância é exultação. Vigilância é renovação das nossas esperanças. Vigilância é pôr o coração e a mente para meditar, se alegrar nas grandiosas bênçãos que Deus preparou para nós. Então, vigilância não é simplesmente um estado de alerta, onde eu fico com medo das coisas que vão acontecer, ou o fim que a história vai tomar. Vigilância é nós nos alegrarmos, nos congratularmos, nós exultarmos das incríveis promessas que o Evangelho nos faz. E essa é a ênfase dessa primeira história. Então Jesus, ele vai dizer assim, no verso 35, ele dá uma ordem. Estai preparados. No grego, ele está utilizando a imagem do cingir o lombo.
Eles usavam túnicas que iam até o chão, até o tornozelo. E a túnica, desta forma, dificultava eles de correrem, de lutarem, de trabalharem. Então o que eles faziam? Eles pegavam um cinto e amarravam essa túnica. Eles subiam essa túnica até o joelho e amarravam com o cinto. E agora eles estão preparados para correr, para batalhar, para trabalhar. Eles têm mobilidade com muito mais facilidade. Então Jesus, para falar sobre a nossa vida espiritual e a sonolência que está pegando muitos, ele fala assim, ó, estejam preparados, cingidos, de prontidão. E ele usa outra figura, que é a figura da candeia. Nós lembramos aqui da parábola das 10 virgens. A candeia, por conter a luz, ela representa direcionamento, ela representa esperança, ela representa foco, provisão divina, porque você sabe por onde caminhar. E aqui nós temos até eu lembro de Santo Agostinho, que comparava essa candeia com as boas obras de cada um de nós. Preparados são aqueles que estão servindo a Deus fielmente. Aqueles que estão com suas candeias são aqueles que possuem boas obras, não só para oferecer a Deus, mas para apresentar ao mundo, em forma de testemunho e em forma de gratidão. Então, depois que Jesus dá esse alerta no verso 35, esse alerta duplo, né? Estejam preparados e acendam as vossas candeias, ele começa a sua primeira história. E ele diz assim, ó, sede semelhantes aos que esperam o seu Senhor quando volta da festa de casamento. Meus irmãos, as festas de casamento, elas duravam muito tempo. Não tinha hora certa para acabar. Então, o noivo estava lá e a noiva se unia no casamento, depois tinha festa, eles celebravam, eles cantavam, eles bebiam. Não tinha hora fixa para terminar essa festa. O texto vai deixar isso muito claro. Mas aí Jesus ele fala para os discípulos, vocês devem estar tão atentos à minha volta como os escravos ou os empregados de um senhor, porque esse senhor foi para uma festa de casamento, ele vai voltar, nós não sabemos a hora, mas quando ele chegar, ele vai querer estes servos dele atentos, de prontidão, com suas candeias nas mãos para abrir a porta para ele. Ele é o dono dessa casa. Ele é maior do que todos que estão ali. Ele não vai querer ficar esperando. E a sua vinda será repentina, não tem hora certa. Então Jesus compara os seus discípulos, os seus ouvintes aqui, com os servos ou os escravos de um senhor que o aguardam retornar de uma festa. Mas, irmãos, Jesus vai mencionar uma cena aqui que seria totalmente chocante para a cultura judaica do primeiro século. Totalmente bizarra a ideia que ele vai colocar. Ele diz assim, ó, para que quando vier e bater, logo lhe abra uma porta. E aí quando ele começa a falar sobre as recompensas, ele diz assim, ó, bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas. Esse bem-aventurado é a mesma expressão que nós encontramos no Salmo 1. É alguém afortunado. É alguém que foi contemplado pela graça e misericórdia divina. É alguém que está vivendo além do seu mérito. É alguém que está vivendo muito acima da sua dignidade, pelo tamanho, pela grandiosidade das bênçãos que Deus tem concedido, pela sua livre graça. Este é o bem-aventurado. Não é simplesmente um sortudo, é alguém que extrapolou na sorte. Extrapolou na sorte. E está recebendo de Deus coisas riquíssimas. Então ele fala, estes servos, atentos, vigilantes, quando o seu Senhor chegar da festa e os encontrar ali, de prontidão, eles serão bem-aventurados. Por quê? E aí vem a cena. Em verdade vos digo que se preparará e os fará sentar-se à mesa e aproximando-se os servirá. Meus irmãos, um dono de escravos não fazia isso em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Ele comprava o escravo para viver como escravo. O escravo ficava ali de prontidão, chegava uma visita, ele pegava uma bacia de água, lavava os pés, dava comida para os animais. O escravo era um mordomo, cuidava da despensa, já vamos falar sobre essa figura. Mas ele não estava ali para viver de modo igual ao dono da casa. E Jesus vai falar o seguinte, este senhor, olha como é que ele vai recompensar esses escravos. Ele vai preparar a mesa,
A gente lembra do Salmo 23 também, é a mesma ideia. Ele vai preparar uma mesa farta, cheia de comida, de alimento, e isto é símbolo da honra que ele está prestando aos convidados, e ele vai mandar estes escravos se sentar à mesa com ele. E aí você pensa, ok, então cada escravo vai se servir, vai pegar sua comida, vai colocar seu prato. Não. O senhor desta casa é quem vai assumir o papel de empregado. E ele vai servir a estes escravos. Os escravos vão ficar na mesa, luxando, comendo, e o dono de tudo ali, agindo como empregado. Por que Jesus usa essa figura tão exagerada em relação ao Senhor da casa? É porque ele quer retratar aqui, meus irmãos, que o galardão que nos aguarda, as recompensas que já estão preparadas, Deus não está confeccionando, ainda já estão preparadas antes da fundação do mundo. São tão extraordinárias que nós não temos rosto, roupa, espírito, sentimento para encarar isso. É algo que choca. Paulo falando, tentando expressar essa grandiosidade da graça dos favores divinos, ele fala assim, ó, o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. Porque está muito além do que nós fizemos. Está muito além do que nós poderíamos fazer. Nós poderíamos ter uma eternidade para tentar alcançar essa salvação pelos nossos méritos. Não conseguiríamos. Então, é uma figura que maximiza tanto as bênçãos de Deus, que Jesus fala, olha, o dono da casa vai se tornar escravo. Ele vai servir a mesa, ele vai servir o alimento. Assim serão tratados aqueles que forem vigilantes. Assim serão grandemente recompensados os filhos de Deus que estarão alertas, atentos. Portanto, vigilância tem a ver com recompensa, com esperança, com galardão, com bênçãos além dos nossos méritos. E a gente entende aqui, meus irmãos, que aquele aspecto, sabe, do vigiar, que às vezes uma irmã fala assim para outra, olha, tu vigia, tipo assim, olha, você vai se dar mal. O que está vindo aí é complicado. E Jesus fala, olha, grandes, extraordinárias bênçãos de Deus nos aguardam. O combustível, meus irmãos, para a nossa esperança, para a nossa vigilância, são essas recompensas da parte de Deus. Nós encontramos isso como um gás e uma grande razão para perseverarmos. Nós não estamos caminhando na direção da frustração, a gente está caminhando na direção das maiores e extraordinárias bênçãos que uma criatura pode receber da parte de Deus. É para isso que nós estamos caminhando. Então Jesus tem ali uma multidão ouvindo e ele trata de alegrar esses corações. Não se distraiam. O que os aguarda é algo extraordinário da parte de Deus. Nós temos também, meus irmãos, um segundo aspecto e importante aspecto da vigilância cristã, que é o seu caráter ininterrupto. A gente está numa época em que as pessoas têm muita dificuldade em fazer alguma coisa de modo linear e constante. As pessoas iniciam um projeto, desistem, começam um livro, desistem, começam a fazer academia, desistem, começam a ler a Bíblia, desistem, começam num nível de zelo, seus ministérios no meio do ano já estão relaxando. O ser humano, isso é uma característica da nossa época. Lembram lá de Zygmunt Bauman? É uma sociedade líquida, sem estrutura, sem durabilidade, sem constância. Muito daquilo que é feito para não durar. É feito para ser frágil, para não ter consistência. E às vezes, essa característica acaba fazendo parte do nosso modo de esperar Jesus. A gente vai ficando relapso, desatento, sonolentos, o mundo desmoronando, os sinais do fim aparecendo, tocando como uma trombeta na nossa frente, a gente não acorda. A gente continua na mesma passada, como se tivéssemos ainda mais 1000 anos de vida aqui. Então, meus irmãos, como um coral, a criação está dizendo e gemendo que a revelação da glória de Deus se aproxima. E nós não podemos dar brechas na nossa espiritualidade, na nossa atenção espiritual,
quanto à vinda de Cristo. Não podemos dormir e cochilar quanto a essas questões. E olha só o que esse texto vai dizer agora. O verso 39, ele apresenta agora a figura do dono de uma casa. Então, a figura dos escravos esperando o seu senhor que veio de um casamento passou. Agora é o dono de uma casa alerta com um ladrão que pode a qualquer momento chegar a essa casa. E ele diz assim, ó: sabei, porém, isto: se o dono da casa souber a que hora o ladrão virá, ele vigiará e não deixará entrar em casa. Então, Jesus está dando aqui um exemplo muito simples, um exemplo muito óbvio do que aconteceria se o dono da casa soubesse a que horas viria. Mas ele conta esse relato para contrastar com a verdade que vem no verso seguinte. Nós não sabemos. O dono dessa casa aqui poderia saber. Nós não sabemos que hora virá o nosso Senhor. E é isso que ele diz no verso seguinte: estai vós também preparados. Ele repete aquilo que ele disse no verso 35. Ele novamente enfatiza a necessidade de prontidão, e ele diz assim, ó: pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperasse. A metodologia de Jesus ao contar parábolas era extrair das experiências diárias, como uma festa de casamento, como a ação de um pai de família protegendo sua casa, era extrair dessas histórias verdades e princípios espirituais. E aqui, meus irmãos, Jesus está falando, nós não somos como o dono de uma casa que sabe que hora virá o ladrão. Nós não somos. Nós não somos essa pessoa. Nós não sabemos que hora e que dia virá o nosso Senhor. Ele utiliza a expressão Filho do Homem, que é um título profético que procede lá do livro de Daniel. Daniel, que tem uma pegada muito apocalíptica, muito escatológica, ele vai falar em uma visão que ele teve sobre o Filho do Homem, que desce das nuvens dos céus, com poder e grande glória, para estabelecer e dar início a um reinado que não terá fim. Então, o que Jesus está falando é o alerta, o nível de atenção, de cuidado ininterrupto que nós devemos ter, deve ser tão grande, não para a gente se preparar para um ladrão que venha roubar a nossa casa, mas para aguardarmos o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que virá em glória, que virá de forma visível, e que naquela ocasião muitos exultarão porque pertencerão a Ele, mas muitos também lamentarão, porque ali se encerrará a sua chance e o seu tempo de arrependimento. Então Jesus apresenta esta cena utilizando a linguagem de Daniel. Não é qualquer rei que está vindo, não é qualquer autoridade, não é qualquer pessoa, não é um anjo. Quem estará vindo é nada mais, nada menos que o Filho do Homem, para cumprir aquela profecia de Daniel, inaugurar um reino que não terá mais fim. Meus irmãos, na Bíblia nós tivemos o reino do Egito, o reino da Babilônia, nós tivemos o reino Medo-Persa, nós tivemos o reino da Grécia, o reino romano. E depois de todos esses grandes reinos, as profecias de Daniel dizem que virá um reino absoluto, indestrutível, invencível da parte de Deus. É este Deus que virá e se manifestará em glória. Quando ele apresenta este verbo de que o Filho do Homem virá, ele está garantindo e fazendo uma promessa. Eu não sei, meus irmãos, em que medida nós levamos a nossa vida sobre essa perspectiva. Sabe, os valores que nós absorvemos precisam estar alinhados com o fato de que Cristo está retornando. Então, a forma como eu vivo, como eu penso, como eu ajo, está me preparando para esse encontro com o Senhor? Porque este fio, que é o retorno de Jesus, esta promessa deve ser determinante para tudo aquilo que eu faço. É o Filho do Homem que retornará. Eu fico pensando, meus irmãos, se este recado já era urgente para os israelitas do primeiro século, eles que estavam mais distantes da vinda de Jesus,
Imagine a relevância desse texto para nós. Nós que estamos 2000 anos mais próximos da vinda de Jesus. Imagine o impacto que esse texto deve ter nas nossas mentes e nos nossos corações. A vinda do nosso Senhor está às portas. E o texto diz ainda que ele virá numa hora em que não esperás. Pastor, então quer dizer que nem a igreja vai deixar de tomar um susto? Não, nem nós. Todos serão pegos de surpresa. Nós não estaremos despreparados, mas quanto ao dia e a hora, será uma surpresa para nós. Está aqui ele mesmo dizendo, numa hora em que não o esperais. Nós temos indícios, irmãos, da proximidade. Guerras, rumores de guerras, falsos profetas, perseguições, terremotos, epidemias. Nós temos vários sinais da proximidade. Mas nós não temos um sinal indicando o dia e a hora. Nós não temos. E propositadamente o nosso Deus designou assim o final dos tempos. Propositadamente. Porque a ideia e a lógica que está por trás desse texto é de que a vigilância, ela se retroalimenta deste elemento surpresa. Eu não sei quando será. Como eu não sei, eu preciso estar continuamente alerta em prontidão. Cingido, preparado, com a minha candeia em mãos, porque o momento exato do retorno de Jesus será uma surpresa para todos nós, para crentes e para os descrentes, para os que o aguardam e para aqueles que não o aguardam. Nós temos, irmãos, aí no restante do texto, e esse é um trecho maior da narrativa, um aspecto sobre a vida de vigilância que tem a ver com o papel do conhecimento. Tudo o que nós estamos aprendendo na igreja, tudo o que nós estamos absorvendo por meio de pregações, de livros, de experiências, tem uma relação direta com a nossa vigilância. A razão por que muitos não vigiam é porque não conhecem. E esse texto vai conectar o importante papel do conhecimento com a nossa vigilância e a nossa prontidão. O verso 41, meus irmãos, vai iniciar um outro momento nessa narrativa. Pedro faz uma pergunta: Senhor, o Senhor está falando em parábolas, é só para nós ou é para todo mundo? Pedro sabia que as parábolas de Jesus, um dos seus propósitos era fazer separação. Alguns recados Deus dava exclusivamente aos discípulos, às vezes pela sua profundidade, pelo seu impacto, pelo nível de comprometimento que daria para o próprio Jesus. Então, ele reservava algumas coisas só para os discípulos. E Pedro está confuso. Pedro pergunta: esse recado é para todos ou é só para a gente? E então Jesus começa no verso 42, uma nova história. E ele fala assim, qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no tempo certo? No Antigo Oriente Próximo, e a Bíblia tem leis que tratam disso, o escravo que era obediente, que era zeloso, que era fiel, que era honesto, que não tentava fugir do seu senhor, ele era recompensado. O seu senhor colocava ele em posições maiores. Ele começava a monitorar os outros escravos. Depois ele começava a alimentar-se de uma comida diferente, vestir roupas diferentes. Ele começava agora a ter certas liberdades, porque ele ia alcançando patamares mais altos na sociedade. Alguns escravos, meus irmãos, vocês terem uma ideia, eles eram tão honrados aos seus senhores, que eles tinham mais direito e às vezes mais posses do que um cidadão comum. Eles serviam a um senhor de condição, e aquele senhor, por causa da honradez desses escravos, eles concediam dinheiro, às vezes propriedades. Então o escravo virava um sócio do cara, e esse escravo se tornava um administrador dos demais. Chegava o ponto
que esse escravo se tornava o administrador da casa do seu senhor. Ele era o responsável por educar as crianças. É daí que vem a palavra pedagogo, no grego paidagogos. Então ele instruía, ele levava para a escola, ele trazia, ele protegia até aquela criança se emancipar. Ele era responsável também pela despensa da família. Ele administrava a questão dos alimentos, da comida, não só para a família, mas para os demais escravos. Então esse cara ele ia crescendo, crescendo e virava um administrador. E Jesus pergunta: quem é o administrador fiel e prudente que será encarregado dos demais servos? Olha só essas características. Jesus está apontando para o perfil de alguém que sabe esperar. Ele é fiel, ele é prudente. Ele é fiel porque na ausência do seu Senhor, ele não vai roubar, ele não vai explorar, ele não vai manipular, ele não vai tramar. E ele é prudente porque tudo aquilo que lhe é dado para fazer, ele faz com maestria, não querendo inventar, abusar da criatividade. Ele faz exatamente aquilo que o seu Senhor mandou. Isso aqui tudo, meus irmãos, é uma comparação de Jesus esperando que cada um de nós haja de forma fiel e prudente enquanto nós o aguardamos. Então, ele descreve aqui recompensas que esse homem terá. Ele não chegou ainda no elemento do conhecimento, né? Mas ele fala aí, ó, 43, bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Então, meus irmãos, é importante que nós estejamos fazendo assim continuamente em nossas vidas. É importante que mantenhamos o nosso cuidado e o nosso zelo para com as práticas e as disciplinas cristãs, para que o nosso Senhor não nos encontre sonolentos, negligentes, inertes em relação à sua obra. Então, ele apresenta, aqui no verso 44, o seguinte: em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Poxa, o cara era escravo. E aí foi crescendo, crescendo, virou líder dos demais, cuidou da despensa da casa e agora ele vai se tornar o responsável por todos os bens. Então vejam o nível de elevação que este homem está tendo. É uma parábola, mas contém princípios importantíssimos. Isso aqui deve fazer a gente lembrar daquele senhor que chega da festa de casamento, prepara uma mesa, chama os servos, eu vou servir vocês. Esta é a mesma ideia. Eu vou te colocar como responsável de todos os meus bens, e você partilhará dos frutos de todos os meus bens. Quem administrava, partilhava. Mas é neste momento, meus irmãos, que Jesus apresenta uma outra versão do administrador. E ele diz assim: mas, então este mas apresentará um perfil totalmente oposto ao que ele vinha falando. E ele vai descrever também aqui uma hoste, um exército de pessoas que serão pegas de surpresa, não só porque não sabem o dia da vida, mas porque não tem absolutamente nada em suas mãos em termos de vida cristã, em termos de obra de Deus. Mas, se aquele servo disser no coração: o meu Senhor demora para voltar, olha só a mentalidade do cara. Olha só, é esse tipo de mentalidade que faz a gente desabar na nossa vida cristã. É essa forma relapsa de olhar para a vida de Cristo, de desprezar a esperança vindoura, que faça com que a gente se mundanize. Que leva a gente a assumir as mesmas posturas e sistemas de valores que um descrente tem. As mesmas e às vezes até piores. É esse descuido, é esse desprezo com a promessa de que Cristo retornará. Então, vejam que o desastre deste homem, desse administrador, começa por uma mentalidade errada, reprovada. Ah, como ele está demorando, e talvez nem venha mais. E aí o texto diz assim, ó, ele começa a espancar os criados e as criadas. Não pertence a ele, mas ele está espancando. Aí o texto diz que ele também começa a comer, a beber e a embriagar-se. O texto não está falando de alimentar-se para sobreviver. O texto está falando aqui de ostentação, de uso desregrado do patrimônio que não pertence a ele.
Vejam como este homem trata de forma desonrosa o seu Senhor, que a qualquer momento virá. Observe esse tipo de vida. E aí, meus irmãos, o texto diz assim, olha: virá o Senhor desse servo num dia em que ele não espera. Não só num dia em que ele não espera, numa hora também que ele não espera. O servo que conhecia bem, e aqui Jesus começa a mencionar a questão do conhecimento, o servo que conhecia bem o seu Senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. O conhecimento te compromete, o conhecimento te responsabiliza. Na verdade, uma das coisas mais perigosas no mundo espiritual é o conhecimento. O que é um apóstata? O que é o pecado imperdoável? O que é o pecado para a morte que nós encontramos em Pedro? Todos esses textos descrevem o mesmo perfil de cidadão. É alguém que, apesar do conhecimento, apesar dos fatos evidentes diante dele sobre Deus, sobre a palavra, ele decide deliberadamente, obstinadamente, rebelar-se contra tudo aquilo. E não há nada mais grave, meus irmãos, do que conhecimento desprezado, conhecimento não vivido, conhecimento não praticado. Eu repito aqui mais uma vez, porque para mim é muito forte. Agora, nessa conferência em Barra do Corda, eu tratei muito desta ideia, porque lá eu falava de falsa conversão, a frase de Santo Agostinho. Gravem esta frase: ai das almas que irão para o inferno carregadas de sermões. Não faltaram oportunidades, não faltou advertências, informações, advertências, alertas. E apesar de tudo o que tiveram diante de seus olhos, essas pessoas decidiram se rebelar. Aquele que conhece, aquele que tem vasta informação e bagagem sobre a vontade do seu Senhor, e ainda assim não se prepara, sofrerá muitos açoites. Isso aqui, meus irmãos, é apenas um eufemismo para falar sobre a condenação eterna. Um senhor de escravos no Império Romano, ele tinha direito não só de castigar, de bater, de decepar um dedo, uma mão, por exemplo, se o escravo estivesse roubando, agindo como ladrão. O senhor de escravos tinha direito de matar. Porque o escravo é visto como uma propriedade. Ele pagou por aquele escravo. Quando o texto fala aqui, que ele será despedaçado no verso 46, esta é a ideia. O senhor de escravo tinha esse direito. Ele comprou, ele adquiriu, ele assinou um documento e um contrato passando aquele escravo para o seu nome e ele poderia tirar a vida do escravo. É óbvio que isso não era ideal, matar alguém, mas eles, diante da lei, tinham essa permissão. E o verso 48, meus irmãos, continua falando sobre essa relação de conhecimento e vigilância. E ele diz assim, mas o que não a conhecia, ou seja, não conhecia a vontade do seu Senhor em detalhes, e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Então, Jesus está dizendo a cada discípulo: as informações que vocês já possuem sobre a minha vontade, sobre a vontade do Pai, será extremamente relevante para a vigilância de cada um de vocês. A vigilância, ela é construída em torno do conhecimento. A vigilância, ela se sustenta e se desenvolve, e ela cresce baseada no conhecimento da vontade de Deus através das Escrituras. A gente não vai ficar sendo guiado por Mãe Diná e companhia. A nossa base de referência para a vigilância é a santa palavra de Deus. O conhecimento que Deus tem nos dado através dessa palavra. Portanto, o princípio que Jesus ensina aqui é que Deus será justo no modo de cobrar a cada um.
porque cada um será cobrado de acordo com aquilo que recebeu, de acordo com a luz que recebeu e que não se submeteu e não obedeceu. Eu quero, meus irmãos, aqui fazer algumas reflexões para os dias de hoje, baseado nessa passagem. Eu quero dizer que a nossa vigilância não pode ser sinônimo de angústia, de pavor, de medo, de a gente olhar para um mundo que de fato está definhando, um mundo que está num processo de autodestruição, um mundo que está entesourado para o juízo final, isso é verdade, mas não é isso que deve ser o grande espírito da nossa vigilância. O grande espírito da nossa vigilância, segundo Jesus, são as promessas de Deus. Paremos mais vezes no nosso dia a dia para refletir sobre essas coisas. Eu penso muito sobre o fato de que a minha alma e a nossa alma será aperfeiçoada, porque hoje ela é falha e pecadora. A Bíblia fala do espírito dos justos, o espírito aperfeiçoado dos justos que hoje estão nos céus. Nós não sabemos o que é isso. Do fundo do nosso coração brota a inveja, a maledicência, o ódio, a mentira. Porque o nosso espírito é falho. Mas chegará o dia que isso será corrigido plenamente. A gente está num corpo que adoece, que nos traz sofrimento, que morre. Chegará o dia que o Senhor nos dará um corpo perfeito, glorificado. Pensemos nisso. Irmãos, diante de todo esse cenário de guerra, fome, destruição, traições, nós temos a palavra de Deus dizendo que Deus refará o paraíso, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esta será a nossa morada eterna. Pensemos nisso. Por um instante no nosso dia, nós devemos deixar a nossa alma ficar vislumbrada, encantada com as promessas que nós temos nas páginas das Escrituras. Porque a gente alimenta o nosso coração com más notícias, com tragédias, com pessoas definhando, desesperançosas, se matando. E a gente não deixa o nosso coração respirar esses ares que a palavra de Deus possui. Meus irmãos, Paulo chega a dizer que nós não podemos nem comparar aquilo que está preparado para nós com as coisas do presente. E a gente fica igual um míssilzinho teleguiado, correndo atrás de dinheiro, disso e daquilo, como se essas coisas fossem melhores do que o que Deus tem preparado para nós. Paulo descreveu nesses termos, 1 Coríntios capítulo 2, especialmente versos 9 e 10. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que os corações nunca sentiram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós já sabemos, irmãos, em parte, nós já sentimos em parte, mas chegará o dia, o bendito dia que Deus elevará isso à perfeição. Isso deve motivar a nossa vigilância. Eu vou ser atento, vigilante e perseverante, porque o que me aguarda é algo simplesmente extraordinário. 2 Timóteo 4,8. Quer ver o exemplo de vigilância? Combati o bom combate. Depois ele diz o quê? Completei a carreira e guardei a fé. Quer maior prova de vigilância do que essa? Ok. O que ele fala no verso 8? Agora, a coroa da justiça me está reservada nos céus, a qual o nosso Senhor dará a todos aqueles que amam a sua vinda. É como se Paulo estivesse falando tudo o que eu sofri, as traições, as perseguições, a fome, surra em praça pública, as prisões, naufrágios, doenças,
julgamento injusto, a prisão na qual estou neste momento aguardando a minha decapitação, porque esta é a última carta dele. A sentença de Paulo já havia sido dada, ele vai ser decapitado fora dos muros de Roma, e ele fala assim: tudo isso valeu a pena. Como valeu a pena esta vida que eu vivi? E olha só, ele vai perder a cabeça, mas ele está pensando na glória, na coroa que ele receberá nos céus. Não importa eu perder a minha cabeça nessa vida, eu receberei uma coroa de glória nos céus. E Deus está preparando isso para todos aqueles que amam a sua vinda. Grave esse verbo: amar a vinda do Senhor. Desejar e ansiar pela vinda do Senhor. Uma segunda aplicação: Deus não revelou o dia da vida de Cristo justamente para que vivamos preparados cada dia. Essa é a razão. Já imaginaram? Eu vou dar um exemplo aqui de um colega. Virada de ano, as pessoas ainda têm aquele medo, vai ser o fim do mundo, meia-noite, virada de ano. Esse meu colega sai de uma festa no dia 31 de dezembro, corre para dentro de uma igreja, se ajoelha e fica olhando para o relógio. Quase meia-noite. E pessoas que viram isso, ele me falou, mas outras pessoas também me confirmaram. Ele ficou olhando, e de joelhos, e meia-noite e 1 minuto, e ele viu que não aconteceu nada. E ele saiu de lá e voltou para a festa. Eu não quero nem de longe que os irmãos tomem esse exemplo de prontidão, mas já imaginaram se Jesus tivesse dito assim, ó: eu retornarei em 2050. Nós não teríamos aqui hoje metade da metade dos irmãos. Mas, naquele mês, e naquele dia do retorno de Cristo, o dia já marcado e agendado por Ele, não teriam igrejas suficientes nesse mundo para comportar e receber pessoas. Deus sabe o quanto o nosso coração é tendencioso para o relaxamento. Então, Ele não disse o dia e nem a hora. 1 Coríntios 15, 58. Depois de dar uma aula sobre escatologia cristã, sobre a ressurreição dos corpos, depois de falar, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, ele fala assim, ó: meus irmãos, então, portanto, já que temos tão gloriosas promessas, sede firmes, inabaláveis, e aí vem assim, ó: e sempre constantes na obra do Senhor. Eu digo aqui aos pais de família: não matem culto. Vocês não têm ideia do abalo que isso vai fazer na vida dos filhos de vocês e da esposa. Não faltem. Meus irmãos, quando a conta chega, a gente não tem o que fazer. Digo às mulheres: não se ausentem da obra do Senhor. Vá até onde lhe é possível, no serviço, no zelo, na dedicação à obra de Deus. Eu me refiro apenas às 4 paredes. Isso aqui nem de longe resume a nossa missão, nosso papel que se dá aí fora, no nosso trabalho, nas nossas amizades. Não fuja disso. Não durma um segundo sequer, justamente pelo fato de não sabermos a hora em que Ele virá. Sejamos constantes. A única coisa que a nossa carne, que o diabo, que o mundo desejam são pequenas brechas na nossa vida. Não precisa de um espaço enorme. Pequenas brechas, falhas na nossa vida cristã, na nossa disciplina diária. Não venhamos a dar colher de chá para os nossos inimigos. Sejamos prontos. E uma última aplicação: use o seu conhecimento como ferramenta de vigilância. Tudo o que você aprender, tudo o que você ouvir, assimilar. Hoje, acho que foi hoje, estava na casa do Roseal, almoçando lá, e eu falei um pouco sobre a conferência em Barra do Corda. A pessoa falou assim, ó: eu ouvi coisas ali que eu nem imaginava que existiam nas Escrituras.
Então, aquilo ali, meus irmãos, que foi novo para ela, já deve compor a sua armadura de vigilância. Todas as informações, sejam teológicas, sejam de experiências, sejam de sinais do fim dos tempos, tudo que amontoar conhecimento para você, utilize para tornar-se mais vigilante, porque Deus cobrará isso de cada um de nós e dirá: olha, você recebeu muita luz, você foi muito alertado, muito advertido, você adquiriu muito conhecimento. Onde está a sua vigilância, a sua prontidão, o seu cuidado e constância na obra de Deus? Eu quero finalizar mencionando 1 Coríntios 10, 11. Hoje pela manhã nós falamos um pouco dele. E Paulo, ele vai elencar uma série de pecados da nação de Israel. Ele fala sobre murmuração, sobre imoralidade sexual, sobre idolatria. Mas aí chega o ponto no verso 11 em que ele diz assim, todas essas coisas foram escritas para a advertência nossa. Nós, sobre quem o fim dos tempos tem se aproximado. Olha só, como ele conecta conhecimento com vigilância. Tudo o que foi escrito é para nos advertir. Nós, sobre os quais o fim dos tempos se aproxima. Conhecimento tem tudo a ver com o nosso vigiar, com a nossa prontidão. E eu espero, meus irmãos, em nome de Jesus, que nós sejamos extremamente atentos aos nossos tempos, aos ventos que estão soprando contra cada um de nós e contra a igreja. Vigie, seja perseverante, tenha prontidão espiritual, porque nós não aguardamos alguém que vem de uma festa. A gente não está aguardando um salteador. A gente não está aguardando alguém que nos colocou sob a administração de alguma coisa. Estamos aguardando o Deus Criador de todas as coisas, o soberano e o juiz de toda a terra. Que possamos aguardá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso zelo. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós, ó Deus, te pedimos nesta noite que o Senhor desperte os nossos corações para tudo aquilo que está ao nosso entorno. O Senhor tem nos dado N advertências pela Tua palavra. O Senhor tem, ó Deus, permitido que nós, através das Escrituras, analisemos os sinais do fim, que em certa medida já estão acontecendo. O Senhor tem nos dado oportunidades para servirmos, para nos dedicarmos, para nos envolvermos na obra do Senhor. Guarda-nos, ó Deus, para que sejamos zelosos, perseverantes, fiéis, atuantes na obra do Senhor, cumprindo, ó Deus, zelosamente aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Alerte, ó Deus, esta igreja, para que nós utilizemos cada uma dessas ocasiões para acrescentar e fortalecer os nossos sinais de alerta, a nossa vigilância cristã. Assim nós oramos, assim nós agradecemos a Ti, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém.